E a palavra que está no meu coração para esse dia está em 1 Reis, capítulo 9, versículo 1 em diante, que diz assim: Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo que tinha desejado designar a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica, que fizeste perante a mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome, para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias, se andares perante mim, como andou Davi, teu pai. Com integridade de coração e com sinceridade, preste atenção, com integridade de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartar de mim, e não guardares os meus mandamentos, os meus estatutos, que vos prescrevi, mas fordes servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. Até aqui, tá bom? 1 Reis, capítulo de número 9, versículo de número 1 em diante. Bom, uma profecia não, o próprio Deus se apresentando a Salomão e despertando ele, né? Despertando para que ele siga no caminho do Senhor e não se perca no meio daquele caminho, né? Você vê que Salomão, após a construção do templo, da casa, tudo que ele havia feito, agora ele pede a bênção do Senhor e o Senhor decide aparecer para Salomão. Mais uma vez. Primeira vez o Senhor apareceu dando sabedoria a Salomão, e agora o Senhor aparece após a construção de tudo que ele havia colocado no seu coração. E Deus ratifica a promessa que havia feita ao pai dele, né? Deus está lembrando assim, ó: eu disse para o teu pai que não faltaria sucessor, que eu abençoaria os reis de Israel, desde que, veja bem, uma condição. Deus não deu uma palavra absoluta dizendo: sempre serão prósperos e abençoados todos os reis de Israel. Não, Deus falou: eu vou prosperar, não vai faltar sucessor, eu vou visitar, eu vou abençoar, desde que esses homens andem nos meus princípios, não idolatrem, não perca o propósito, não saia da minha presença, né? Infelizmente a gente sabe que não é isso que Salomão vai fazer, né? Salomão começa muito bem, mas depois, em algum momento do seu reino, ele vai se perdendo, ele vai sendo influenciado até mesmo com outras religiões, influenciado por outros deuses, né? De modo que o próprio Deus vai permitir a consequência dos erros de Salomão. Você vê, por exemplo, na história, né, após a morte de Salomão, o reinado de Israel se divide, né? 10 tribos se tornam o reino do norte, 2 tribos se tornam o reino do sul, né? Judá vai se tornar reino do sul, e as outras 10 tribos que serão chamados de Israel serão chamados como reino do norte. Haverá uma divisão. Depois dessa divisão, os reinos começarão a padecerem, né? Mesmo tendo o rei de Judá, aí o outro rei de Israel, o rei de Judá, você vai ver constantemente esses homens se perdendo, até que Deus vai permitindo as consequências acontecerem, né? E Israel passar por um processo de despertamento lá na frente, quando a Babilônia entra e traz o povo para um cativeiro babilônico. Ali já era começando Deus tratar o povo dos remanescentes para que houvesse um despertamento no povo de Israel. Mas Deus fez uma promessa: se você se manter firme, se você não olhar para trás, se você guardar os meus princípios, assim como teu pai Davi guardou, sabe,
você vai ser bem-sucedido, você vai ser próspero, você vai ser abençoado. Não vai faltar outro líder, outro rei nessa nação. Eu vou continuar prosperando essa nação. Deus deixou uma condição muito grande ali para Salomão, e o nome dessa condição era obediência. E por que eu falei para você prestar atenção quando Deus estava falando com Salomão, se referindo a Davi? Porque Deus mostrou ali no texto o que ele admirava em Davi. Era justamente a sinceridade, a integridade que Davi tinha, né? Davi foi um pecador como todos nós, né? Inclusive, talvez até mais pecador do que muita gente no aspecto de mandar alguém para a guerra, de matar, de adulterar, né? Tem gente que passa por essa terra e não comete esses tipos de pecado, cometem outros pecados, mas não matam, não adulteram, enfim. E Davi cometeu pecados absurdos. Mesmo assim, foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus apreciou isso em Davi, a sinceridade do coração. Sabe, sempre quando você procurar ser sincero com Deus, você ganha pontos com o Senhor, né? Deus ama a verdade. Deus ama a sinceridade. Deus ama quando você não esconde, quando você não oculta, quando você não mente, quando você fala a verdade, sabe? E o diabo, ele tem prazer naquele que vive a mentira, enquanto Deus ama aquele que fala a verdade, aquele que prega a verdade, aquele que vive a verdade, entendeu? É por isso que a gente não pode ter compromisso com mentira. Por quê? Porque a mentira, ela vem do diabo. O diabo é o pai da mentira, é aquele que promove o mal, e a gente não pode ser influenciado pelo mal. Se a gente seguisse os princípios que Deus estava estabelecendo para Salomão, nós também teríamos uma vida de bênção, de prosperidade. Porque a obediência, ela traz a bênção. Mas quando eu ando no caminho da desobediência e eu quebro princípios, eu vivo as consequências de uma decisão errada. Pai, obrigado pela tua palavra, que nos ajuda, nos desperta, nos orienta. Abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo. Dá um dia extraordinário para ela na tua presença, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Recebeu essa palavra, Deus falou com você. Concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então compartilha essa mensagem com um amigo, com um colega, com um primo, com um parente. Manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra de Deus. Se você quiser se tornar membro aqui do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Pastor, Manhã de Paz tem me abençoado muito, esses devocionais têm impactado a minha vida. Como é que eu faço para deixar uma oferta no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Manhã de Paz, com uma palavra tremenda para o teu espírito, e fica com essa palavra no teu coração. Você percebe que Deus estava dizendo com Salomão: anda no meu caminho, vive a minha palavra, não foge desses princípios, porque se você andar nesses princípios, tudo irá dar certo sobre a sua vida. Procure também sempre andar no caminho da obediência. A desobediência, ela traz consequências terríveis para a sua vida. Às vezes tem coisas que Deus não quer que você viva, mas por causa de atitudes erradas suas, Deus permite as consequências. E você percebe na história como Deus ama a sinceridade, como Deus ama que nós venhamos ser verdadeiros com Ele, sabe? Expressa para Deus sua fraqueza, suas guerras, suas crises, suas necessidades. Deus ama alguém que é sincero e alguém que tem um coração voltado para Ele. Até amanhã. Deus te abençoe.